Livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4 e o versículo de número 10. Amém? Acha aí por gentileza e vamos fazer a leitura. Está escrito assim: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém? O que é essa mortificação, igreja? O que é essa mortificação? Você sabe o que significa mortificação? Mortificação significa aflição, tormento. Por quê? Porque Jesus passou por essa morte. Ele morreu por nossos pecados. Ele entregou a vida dele, que é o sangue, a vida está no sangue, para o resgate da minha alma e da tua alma. Então, mortificação significa aflição, tormento. Agora o apóstolo Paulo, ele vem falando em 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 11. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Então o apóstolo Paulo diz que nós temos que trazer sempre a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Então você vê que Jesus, ele passou por muita aflição, ele passou por tormento. Você já jejuou, né, irmã? E você sabe como que a gente fica quando a gente jejua, né? Às vezes o nosso corpo começa a ter uma aflição. Esse tormento no sentido positivo da morte, da mortificação, operando no nosso corpo, para que seja liberada uma vida, que é a vida de Cristo. Agora muitos não estão deixando essa mortificação do Senhor Jesus operar em seu corpo. Todos os dias quando nós oramos, é a mortificação do Senhor Jesus Cristo operando em nosso corpo, no jejum, no cantar, no orar, em todas as coisas espirituais. Então o que eu quero tratar aqui nessa palavra contigo é essa palavra mortificação, que está ligado também à palavra mortificar. Mortificar. E eu quero que você, por gentileza, você venha acompanhar comigo também uma palavra, essa palavra que está no livro de Colossenses, igreja. Vamos lá. Daqui a pouco nós vamos para a oração, tá? É importante você entender essa palavra. Colossenses 3, por gentileza, confira aí. Colossenses 3 e versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria.
Então aqui está falando mortificai. O que significa mortificar? Essa palavra ela tem o sentido também de entorpecer. Entorpecente, você já ouviu falar isso? Naquelas reportagens policial na televisão, usa-se muito essa palavra na área das drogas, entorpecente, que está ligada a essa palavra mortificar que o apóstolo Paulo usou aqui. O que é o entorpecer? Entorpecer, igreja, significa... Ela tem um significado de atrasar, interromper um movimento, uma ação. Do quê? Do inimigo contra a minha vida, a tua vida. Então, quando nós mortificamos o nosso corpo, é como se fosse esse mortificar, essa palavra entorpecer tem um sentido como se fosse... Você já viu quando uma pessoa usa uma droga e a pessoa fica ali, às vezes morre, fica atrasado, a pessoa para no tempo, não trabalha mais, a pessoa às vezes não dorme, atrasa várias coisas na vida da pessoa. Então esse sentido dessa palavra mortificar, aplicando para o lado positivo, que é fazer a nossa natureza morrer, natureza do homem. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, usou a palavra mortificação do corpo de Jesus Cristo, e depois ele veio para Colossenses, e aqui ele fala mortificai, Colossenses 3,5, mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra. Os irmãos já viu uma pessoa que quer prostituir, como que é? Está pegando fogo? Eu não aguento. Tem que fazer esse movimento, essa ação da prostituição ser interrompida. Como? Oração, jejum, palavra, procurar congregar, estar no culto. A carne não quer, a carne quer passear, a carne quer prostituir, a carne ela só quer comer, nunca jejuar. Comer é bênção, mas quando é um apetite desordenado não é bênção. Por quê? Porque a pessoa nunca jejua, ela nunca faz essa carne ser mortificada. O mortificar aqui também significa suprimir. Suprimir. Esse suprimir, ele tem um sentido de agir no sentido de acabar. Tem que ter uma ação no sentido de acabar com a prostituição, acabar com o apetite desordenado, acabar com a impureza, que tem uma impureza que opera em nossa carne quando essa carne não é mortificada. Impureza no falar, impureza no olhar, impureza que não provém do Espírito Santo. Aí nós precisamos vir e aplicar a palavra de Cristo que nos limpa, que nos purifica, aplicar a oração, aplicar o jejum, cânticos, uma vida de consagração. Então, essa palavra mortificar tem um sentido também de suprimir. Acabar com algo que está acabando com a nossa vida. Às vezes o cigarro, às vezes a bebida, às vezes a prostituição.
O apetite desordenado também, que é a glutonaria, que leva a pessoa a viver uma vida só na carne. Irmãos, nós temos que ter um tempo para parar. Amanhã nós temos jejum. Você está convidado amanhã. Temos jejum. E há uma oportunidade aqui, porque tem oração vários períodos. Pastor, não dá para me pegar. Tudo bem, pega depois, vai ficar gravado. Então o apóstolo Paulo em Colossenses diz, no capítulo 3, versículo 5, mortificai, pois, os vossos membros. O que é esses membros? Os olhos, ouvidos, a boca, as mãos, os membros do corpo. Mortificar, fazer com que essa carne seja entorpecida, suprimida. O mortificar também tem o sentido de extinguir. Tem alguma coisa em minha vida, em tua vida, que foi extinguido? Sim, pastor. Eu gostava de beber, eu gostava de fumar, eu gostava de jogar, e tudo isso foi extinguido da minha vida. Extinguir a vitalidade, o vigor do quê? O vigor da carne, o vigor de gritar, de xingar, o vigor do ódio, o vigor da amargura, do ressentimento. Tudo isso tem que ser suprimido, entorpecido, extinguido. A vitalidade, o vigor da carne que quer prevalecer, da carne que é rebelde, que é desobediente, que é teimosa. O entorpecer tem o sentido de atrasar, interromper. Vamos atrasar, interromper essa ação da carne. Ela não pode ir adiante. Nós temos que viver a vida do Espírito, a vida que glorifica a Deus. Muitas das vezes uma pessoa é entorpecida não é só por drogas, não. Por remédios, não. Às vezes a pessoa é entorpecida pelo frio. O frio, muitas das vezes, deixa a pessoa entorpecida. As pernas travam, e tem pessoas que vai a óbito, morre devido ao frio. Outras é entorpecida com bebida alcoólica. Se a pessoa começar a tomar muito vinho, bebe bebida, ela vai ficar entorpecida pelo vinho. E tem um sentido, irmãos, que o mundo muitas das vezes quer nos deixar embriagado. Mas nós temos que usar essa morte que opera no sentido bom. Quem ouve essa palavra aqui às vezes pode não compreender no que o apóstolo Paulo estava falando. Aí eu tenho que voltar à palavra, porque alguém chega depois e às vezes não compreende. Segundo aos Coríntios, aonde eu comecei, e o capítulo 4 e o versículo de número 10, ele diz assim: trazendo sempre por toda parte a mortificação de nosso Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Para a vida de Jesus se manifestar no nosso corpo, tem que manifestar também a mortificação dele. Nesse nosso corpo, a morte dele deve operar em nossa vida. Assim, nós que vivemos estamos sempre entregues ao que, igreja? A morte, irmão, morte do corpo, morte da carne, essa morte da prostituição, do apetite desordenado, da gritaria, da ira, do ódio. Então, a morte está operando, a morte por amor a Jesus. Vamos supor que amanhã nós vamos entregar a morte por amor de Jesus. Se entregar amanhã, não vou comer.
Amanhã eu vou me consagrar. É esse entregar. Se entregar para amanhã eu vou me dedicar, eu não vou ficar mexendo com o celular não. Amanhã eu vou me dedicar em ler Bíblia. A tua carne vai ser atormentada por ficar sem celular, ficar sem comer, ficar sem ter relação. É o sentido da mortificação aqui, que significa aflição, tormento. E mortificação também, ela tem o sentido de, esse mortificar, tirar uma parte, cortar, retirar, fazer desaparecer, afastar, assassinar, eliminar, matar. Você lembra que na Bíblia diz assim, que é melhor fala assim, se a sua mão te escandalize, corte, porque é melhor você entrar sem uma mão no céu do que ir com as duas para o inferno. Esse aí é o sentido. O mortificar, a morte de Cristo. O que está fazendo nós perder a nossa vida, a vida de Cristo em nós? O que está fazendo? Nós temos que cortar. Cortar, pastor, esse negócio está me matando. Tem que cortar, tirar, afastar, fazer desaparecer, eliminar, matar. Foi o que aconteceu com Jesus, irmãos. Quando os homens ali começaram a colocar uma coroa de espinho na cabeça dele, colocar os cravos, ele estava morrendo para essa vida, perdendo a vida para esse mundo, mas logo depois ele foi ressuscitado. O poder da ressurreição veio sobre o corpo de Jesus, mas ele teve que morrer. Se você quer uma vida verdadeira, você vai ter que morrer. Morrer para a ira, morrer para o ódio, morrer para a falta de perdão, morrer para a glutonaria, um apetite desordenado, morrer para as bebedeiras, para a vida, essa vida da carne. Livro de 2 Coríntios 4:10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do nosso Senhor Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Irmãos, para operar a vida nesse canal aqui, eu tenho que morrer. Todo dia eu tenho que morrer, irmãos. Todo dia eu tenho que morrer. Para você estar nesse canal aqui, você vai ter que morrer também. Então você não vai aguentar ficar aqui. Nem aqui, nem na igreja, nem na congregação, lugar nenhum. Não aguenta. Por isso que as pessoas desviam. Porque elas deixam a vida da carne prevalecer. Não aplica a mortificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não pratique essa palavra que diz: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra.